Olá, dia 4 de janeiro de 2017, quarta-feira. Acabei de ler agora, até estava falando por lá, de uma notícia hilária. A Umbro, que fabrica o uniforme do Avaí, fez um terceiro uniforme para o Avaí, Eladio. Adivinha a cor? Do rival? Preto. O que o Avaí fez, adivinha? Não tocou fogo, mandou de volta para os caras. Mas eles alegaram que foi um erro. É um erro, hein? O cara do design deles ali é bom, hein? Tá bom, hein? O cara é bom. Errou, fez preto. O cara é bom. A Copa São Paulo prossegue, né? O Joinville fez 5-0, ganhou. Vamos ter a tabela daqui a pouco. Hoje tem 3 jogos. A Chapecoense perdeu, infelizmente estreou perdendo. Hoje tem Avaí, tem Criciúma e tem Figueirense. Tá boa a competição. A competição tá... Jogadores, alguns jovens jogadores aí aparecendo. É lógico que se cada time tirasse um jogador, cada um, principalmente dos grandes aí, tirasse 1 ou 2, já seria um ótimo negócio, né? Mesmo que seja para ficar no banco, né? Era uma contratação a menos que se faria, que teria que investir dinheiro. Mas ela sempre revela bons jogadores e vamos ver esse ano quem vão ser os grandes jogadores a serem revelados. Aqui no nosso futebol, Marcílio Dias, boca de siri, não se sabe de nada, ninguém diz nada, ninguém fala nada. O Barroso anunciou e desanunciou, se é que existe, desanunciou, tem? Tem, né? Para ti, eu já falei para ti, né? Para ti tem tudo. Para ti tem tudo. Desanunciou aí a contratação do Schwenk, mas eu falei agora há pouco com o Jean Pablo e ele me disse que o Schwenk está treinando aí. Embora não tenha acertado, está treinando. Mantendo a forma, né? Aí eu perguntei para ele, e daí? Ele disse, está um pouquinho mais gordo do que quando estava no Marcílio. Então tá feia a coisa, né? Vamos ver. Esse negócio de artilheiro e goleiro, principalmente. O goleiro tem 45 anos. Eu não critico. Por quê? Porque surpreende. Eu lembro que em 79, em 75, 76, o Inter foi bicampeão brasileiro. O Manga tinha 41 anos, foi campeão. Era o goleiro do Inter. 41, 42 naquela época, que era um absurdo. Hoje já não é tanto. E tem goleiros aí de idades avançadas que estão jogando bem. E o centroavante, que tem principalmente o faro do gol, o cheiro do gol, às vezes está fora de forma, um pouco, tem idade avançada, mas é jogador experiente que sabe se colocar. Se ele joga num time bom, ele faz gol. A bola sobra uma hora ali para ele. Agora, se joga em time ruim, aí é desgraça. Aí é a velhice, a gordura, a falta de preparo com a ruindade do time. Aí não vai a lugar nenhum. E o Barroso continua, pelas informações que eu tenho, treinando o Schwenk mais aqueles 15 jogadores remanescentes dos que disputaram o campeonato da Série B catarinense e aguardando aí novas contratações. Vamos aguardar o que vai acontecer, principalmente com o Barroso, né? Que é o que nos interessa de imediato, porque já começa o campeonato no dia 28, jogando, por enquanto, até segunda ordem, no estádio Camilo Mussi, contra a equipe do Joinville, abrindo o Campeonato Catarinense de 2017. Estamos entrando no ar pelo canal 11
TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport desta quarta-feira e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipeças, Casa da Sua Bicicleta, Stefano José Vanoli, 1008 e o telefone 3241-2809. Adi Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio, boa tarde, amigos. É lógico que, oficialmente, a bola vai rolar e aí, direto até o início do campeonato, a partir de segunda-feira. Agora existem as tratativas, alguns jogadores a nível nacional que terminaram o campeonato um pouco mais tarde, tiveram um pouco mais esticada as suas férias e agora começa então a acertar. E eu acredito que a partir de segunda-feira todos os clubes brasileiros já estejam em plena atividade, com toda a sua programação de pré-temporada determinada, os jogos amistosos definidos e começar já a montagem e definição do grupo para os seus respectivos campeonatos. Muito se especula, jogadores que circundam, é o caso aí que você estava mencionando do Schwenk, o Schwenk está aqui na Redondeza, o Schwenk com certeza deve ter conversado com o Barroso, ou até para ficar treinando, se preparando, mantendo a sua forma, se não acertar com o Barroso, ou pelo menos se for esse o caso, e até porque ele é um jogador avulso, é um jogador que não está vinculado a clube nenhum. Então, quando você está avulso, você vai procurar um espaço onde tem um profissional de condicionamento físico e tal, e você vai fazer parte desse princípio de treinamento, de pré-temporada no Clube Náutico Bento Barroso. Nós temos muitas coisas aí com pontos de interrogação. Nós temos o problema do Barroso. O Barroso vai jogar no Camilo Mussi? Eu me lembro que no ano passado, eu vi, quando saiu a tabela, eu vi a tabela da primeira rodada. E na tabela da primeira rodada, está marcado o jogo Barroso contra a equipe do Joinville, para um sábado à tarde. Só que não diz o estádio. Eu estranhei, quando eu olhei, não vi o estádio. E nós aqui comentamos também no ano passado, de que a televisão, ela tem um poder muito grande em definir horário, definir campo, qualidade e um monte de coisa que eles exigem para transmitir. Como também nós sabemos que a televisão ela prioriza os 5 clubes considerados grandes, o Joinville, a Chapecoense, o Figueirense, o Criciúma e tem mais um. Esqueceu o Avaí? Ah, é o Avaí. Então, é pequeno Avaí? Esses clubes aí... Já começasse o ano irritando? Esses clubes aí terão... Não, foi um lapso de memória. Porque sempre o Avaí. Não, mas que eu esqueci. Lapso de memória não veio. Mas é que eu esqueci do Avaí. Então, esses clubes, eles vão ter aí a prioridade das transmissões da televisão. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós discutimos muito, o ano passado, sobre o Profut. Inclusive foi tema do Almir, que era presidente do Conselho do Marcílio, que o Almir estava preocupado, que teria que fazer aquele acerto, fazer o refinanciamento para que o Marcílio Dias não fosse prejudicado e assim, por e tal, e não aconteceu, não fizeram e tudo mais. Então, não se fala agora, em janeiro, não se fala no Profut. Não está falando, não se está falando porque se falava naquela época de que as federações... Mas o Profut, pelas informações que eu tenho, posso estar errado, posso até te trazer com mais exatidão amanhã, ficou para 2018. Pô, pelo que eu estou sabendo, 2016, pula para 2018? 2018. Não, amanhã tu confirma isso aí, mas eu li, sabe que eu li muito, né? Eu li qualquer coisa sobre isso aí, que o Profut ia entrar em vigor a partir de 2018. Posso estar errado, tá? Posso ter me equivocado, mas é meio difícil eu me equivocar nisso aí. Não, olha só, parece que foi isso. Só o volume de interrogações que nós temos para esse ano de 2017. Tudo isso que eu falei, e agora também eu tive uma informação hoje extraoficial, que eu também não pude checar, que estava vindo aqui para a TV, é que o Joinville
está sendo também ameaçado, penalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral de Justiça Desportiva, querendo suspender o Joinville. Isso aí, eu não sei se o Joinville está no meio. Pelo que tu está falando, deve estar. Eu vi uma entrevista do presidente do tribunal dizendo que todo clube que deve para o Tribunal de Justiça taxa de arbitragem, para o próprio tribunal, multa, se não pagar, não joga o campeonato. Então, aí mais uma interrogação que fica para esse ano 2017 é a implantação do sistema eletrônico para decidir os lances polêmicos do futebol brasileiro. Você está pensando nisso aqui no Brasil? Para quando? Para daqui a 10 anos? Não, Zélio, a CBF já queria implantar no ano passado. Depois a CBF pretendeu, tanto é que a CBF tem lá um departamento exclusivo, feito, os caras estão treinando, estão fazendo... O que o Marquinhos disse naquele dia? Não, o que o Marquinhos, presidente da ANAF, disse para nós? O que ele falou? Ele falou que aquilo que o Sérgio falou, que aquilo ali é para enganar bobo. Foi para tirar ele da presidência da comissão de arbitragem. Ele não falou. Disse lá no bar para nós. Ele não falou que é para enganar bobo, não falou. Tá. Tanto é que não falou para ti. Zélio, foi feita uma matéria nacional com todo o pessoal lá treinando, o pessoal do monitor, o pessoal lá. É uma equipe. Eles estão estudando. Vão estudar 10 anos. E é $12 mil cada jogo. Nós não dá 90% dos nossos jogos não arrecada $12 mil do nosso campeonato. Mas, Zélio, é isso que eu estou colocando aqui, esses pontos de interrogação, que nós temos que acabar com isso. Uma coisa que vai voltar. Eu vou dar um exemplo. Esse Profute já vem há uns 5 anos. Tu quer acabar com o futebol? Eu não quero. A gente sabe que os clubes não têm dinheiro para fazer. Zélio, eu não quero acabar com o futebol. O Marcílio fez, pagou a primeira atrasado, já cancelou. Perdeu o Marcílio não fez. O Marcílio estava com a documentação. No fim, o prazo se expirou. Pagou! Calma lá. Depois do prazo expirado, meu querido, você não adianta você pagar. Mas tentou fazer. Não, mas tentou fazer, mas fez errado. E assim foi milhares que nem tentaram. Mas, Zélio, tu quer acabar com o futebol? Acaba com o futebol? Não, então é o seguinte. Rapaz, não se fala nesse tipo de ação publicamente. Rapaz, a FIFA até agora está estudando ainda. Estudando o quê? Estudando se aqueles rolos que deu naquela volta, lance, se aquilo foi benéfico ou maléfico com a imagem para implantar. A FIFA afirmou, concordou, aprovou que os lances fizeram com que Não, senhor. Não, estou dizendo, pode pegar, vai lá no teu Google. A FIFA não deu o ok dela ainda para aquilo. Não, a FIFA concordou, aprovou que os lances que apresentaram foram elucidados e disse que está dentro das normas que eles estavam pensando. Estava, 4h40 para decidir um jogo. Aí nós vamos virar basquete, nós vamos ter um jogo de futebol em vez de 45, máximo 49 que chega, nós vamos ter 80 minutos. Zélio, na tua ótica, quanto mais bagunçado, melhor. Então é o seguinte, não adianta você disciplinar. Mas, futebol não adianta. Por que não adianta? Então, por que eles pagam a arbitragem, então? Então não paga arbitragem, porque o clube não pode pagar arbitragem. Tem clube que não pode pagar arbitragem. Futebol tem quantos anos no futebol? Fizeram alguma mudança nas 17 regras? Não fizeram. Fizeram adendos, que o goleiro não pode atrasar para o goleiro pegar com a mão, mas mudar as 17 regras, nenhuma foi mudada desde 1800 e pouco lá na Inglaterra, quando inventaram o futebol. Não mudaram, era 17, continua 17. E aí vão criar Fizeram alguns adendos aí. Vão criar o adendo do recurso eletrônico. Isso não é regra, isso é um adendo. Para nós é uma fantasia para o nosso futebol. Aqui em Santa Catarina nós não vamos ver chegar. Você não concorda comigo em duas coisas. Você não concorda comigo. Primeiro, eu já disse para você, nós já brigamos aqui, já discutimos aqui, eu disse ontem que não ia fazer mais isso. Não, porque eu não brigo. Que eu não ia fazer mais isso, não ia mais te contestar, não ia mais te ensinar. Mas eu vou só para encerrar. Tu me ensinar, não. Então, eu te ensino todo dia. Então, quando nós aqui discutimos, eu disse o seguinte, não quer ter essa polêmica de arbitragem? Tira o replay.
Tira! Como vão proibir a televisão? Tira o replay, não! Como vão proibir a televisão? Tu não tá que é caro? Peraí, tu não tá que é caro? Tá engraçadinho. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Aí quando você tá transmitindo um jogo lá, você não fica esperando o monitor, aí você fica, bota lá o meu aí engraçadinho. Já foi impedido. Mas você não disse. Engraçadinho. A televisão vai pagar 1 bilhão e 600 milhões de reais para transmitir um campeonato e não vai mostrar o replay. Boa essa tua. Essa boa tua. Não. Só para tirar uma dúvida. Aqui o pessoal, eles armaram isso tudo do recurso eletrônico pelos prejuízos que foram causados nos lances polêmicos. Foram causados prejuízo para um, lucro para outro. Chegou no você concorda? Chegou no outro campeonato. E você concorda com isso? Concordo plenamente. Então tá bom. Faz parte. Então tá bom. Uma coisa que está desde 1880 e pouco lá, não se pode mudar agora. É 17, é 17. Acabou. Mas não vão mexer na regra. Só para esclarecer aqui, na federação, ao contrário do que aconteceu na Série B, o estádio é o Camilo Mussi, está marcado na tabela. Está na tabela? Está na tabela. Então tá bom. Camilo Mussi, sábado, 17 horas. Então tá bom. Então tá liberado o estádio. Não, liberado não está. Então, como que não está? Como liberado não está. Mas se tu me coloca na tabela, o jogo vai ser realizado no estádio Camilo Mussi. Sim, mas é quando é feita a tabela. Lá do Conselho Técnico, em novembro foi feito. Sim, mas isso quer dizer... E qual era o estádio que estava sendo jogado? Meu jovem, lá no ano passado, quando anunciaram, tá, não tinha o estádio. Se agora tem o estádio que você está ali no porque ele já estava jogando no estádio, Eladio. Ele estava jogando a segunda agora. Se ele vai servir... Saiu a primeira rodada. Eles divulgaram a primeira rodada. Deixa de ser cabeça dura, cara. Deixa de ser cabeça dura. Aqui ele tem um estádio, estava jogando a segunda. Onde é o estádio dele? Camilo Mussi. Agora vai ser feita uma vistoria, tanto ele quanto os outros aqui, para ver se o estádio tem condições de jogos da primeira. Aí que eles vão dizer, pode mudar tranquilamente aqui. Isso aqui não é porque está aqui que é lei, Eladio. É porque naquela época estava se jogando uma segunda no Camilo Mussi. Qual é o estádio do Barroso? Camilo Mussi. Então não tem razão de mudar. Tem. Se não tiver condições de jogar a primeira, tem que mudar. Isso já aconteceu. Mas como que não tem condições? Isso já aconteceu de time jogar a primeira num campo e depois não jogar a segunda e depois... Nunca vi um time que subiu na primeira divisão, da segunda para a primeira e não jogou no seu campo. Eu já te digo um. Então diga. Guarani de Palhoça jogou 3 rodadas. Um jogo no Figueirense, 2 no Avaí. Aí arrumou, foram lá, liberaram. Então, mas arrumou. Ele pode aqui, não quer dizer que o primeiro jogo vai ser ali. Vai depender da comissão de vistoria. Os caras podem chegar ali e dizer, falta um prego ali, tem que botar o prego. Mas hoje não dá de botar. Então você joga em outro estádio, depois você bota o prego e volta para cá. Tá bom. Tô errado ou tô certo? Tá errado. Tô errado? Tá errado. Tu que tá certo. Tá bom. Tu sempre tá certo, eu errado. Vamos, break, vamos. Meu Deus. Estamos de volta com Unisport e quem que apoia esse segundo bloco lá do nosso Unisport? Esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Tu sabe que esse negócio do Neymar com o Barcelona... O que tem? Ainda não terminou, cara. Barcelona foi multado de mais de 10 milhões de euros. Porque descobriram que o contrato foi assinado em 2011, aquele pré-contrato, que só poderia ter 6 meses antes do vencimento do contrato. Assinaram em 2011. A justiça lá tacou-lhe mais 10 milhões de euros no Barcelona. Isso aí dá 40 milhões de reais. Tá custando caro, hein? Essas multas. Porra, tá louco. Caiu até o presidente nessa contratação. Isso, mas já caiu lá no ano passado. Pois é, mas caiu lá, tu vê, na época, até o presidente. Que contratação tumultuada, hein? Vamos ver a Copinha, o que aconteceu na Copinha ontem? Vamos. O Paulista de Jundiaí ganhou do RB Brasil 1-0. O RB Brasil é aquele que tu não gosta, que é de empresário. Não gosto de time de empresário. Desportivo Brasil, isso aí deve ser outro também. 1-0 no Sampaio Correia, esse é time tradicional.
O Joinville é que foi bem, hein? 5-0 no Vitória da Conquista, que o Vitória da Conquista também é time que disputa o Campeonato Baiano. E a Chapecoense, infelizmente, né? Depois da tragédia, primeiro jogo da Chapecoense, perdeu para o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, 2-0. Os jogos de hoje, 14 horas. Puta, 14 horas com um calorão desse, hein? Te contar, hein? Bem, guri de 17, 18, 19 anos. Mas não é horário para jogar, porque isso aí é 3 Guarulhos e Flamengo. Flamengo de São Paulo. Juventus, São Paulo e Portuguesa. Água Santa, não sei de onde é que é. E Santo André. 16 horas. Avaí e Desportiva. Figueirense, 7 de setembro. Dá para ganhar os dois, né? Desportiva do Paraná, 7 de setembro. E Criciúma e Porto de Pernambuco. Podemos aí ter 3 vitórias dos catarinenses. Teoricamente, jogam contra 3 times. Na verdade, Zé, menores. Dos nossos 5 representantes na Copa do Brasil, Copa São Paulo, todos eles têm um bom investimento na categoria de base. Eles têm demonstrado uma qualidade. Menos a Chapecoense, até não entendi por que o Mancini tirou 3 ou 4 jogadores que já estavam participando do campeonato da turma do ano passado, aquele pessoal que viajou lá. E eles não vieram para jogar a Copa São Paulo. Então, parece que daqueles só ele liberou 2 jogadores. Então, só cumprindo tabela lá na Copa São Paulo. Eu acredito que Avaí, Figueirense e Joinville... Avaí e o Criciúma... Tu não esquece que essa Copa São Paulo, vamos supor que a Chapecoense avançasse. Ela termina no dia 25 de janeiro. E a Chapecoense tem jogo já 24 ou 25 de janeiro pela Primeira Liga. Então, quer dizer, ele não ia ficar também sem o jogador aqui para atuar na Primeira Liga, que ele está mal de jogador, contratando. Ontem ele contratou 3. O Groli retornou, que tinha saído da Chapecoense para o Grêmio, tinha ido lá para o Rio, voltou. E o Groli, que era cria da Chapecoense. Ele tinha ido para o Grêmio, do Grêmio foi para o Rio, agora voltou para a Chapecoense. O Nadson, meio de campo, e o Rossi, atacante. Contratou, então ele já está pensando no time que tem que jogar antes ou quando termina a Copa São Paulo. Talvez por causa disso que ele tenha barrado a ida desses jogadores, que está sem jogador. Ele está montando um time novo. Está montando um time. Está montando um time então novo. Ele deu, tem 5, vou ceder 2 mais ou menos lá, e os 3 que eu acho que dá para jogar, vou ficar aqui. Acredito que tenha acontecido isso. Ele não ia prejudicar a Chapecoense da competição, mas ele também não pode prejudicar numa que vai começar. Tem isso aí. Aí nesse mercado da bola, voltando aqui ao nosso catarinense aqui, há informações de que o goleiro Rodolfo, que jogou no Marcílio Dias, deve estar indo para o Brusque, lá junto com o Mauro Ovelha. Bom goleiro, tá? Estão levando um bom goleiro. O Rodolfo deve estar indo para lá. Bom goleiro. Aquela turma mineira, aquilo tudo foi, né? O Mineiro, sim, o Mineiro já tinha acertado com ele, já tinha feito contrato. Carlos Alberto, acho que tudo foi. Também né? tinha renovado o contrato. Aqueles que vieram, né? Que já tinha. Porque quando antes de vir para o Marcílio, eles tinham renovado o contrato de 8 ou 9 que saiu no BID. Quer dizer. Tá, renovaram e emprestaram. Renovaram e emprestaram. Saiu no BID. Tanto é que a renovação saiu na terça, o Marcílio entrou só na quarta. Por isso eles não puderam jogar contra o Barroso. Jogaram contra o Barroso na quarta-feira. E o campeonato, Eládio? Será que vai ser aquilo do 5 grandes brigando em cima e os outros brigando embaixo? Olha, nós temos aí uma incógnita em cima do Joinville. Joinville parece que mandou 11, ou ficou com 11. Eu não sei se ele mandou 11 embora ou só ficou com 11. Acho que ele botou na peneira, sobrou 11, então ficam vocês aqui, o resto vai embora e começou a montar. Deve ter sobrado 11 só porque tinha 40, cara. Pode ser. Pelo que eu li aí, tinha perto de 40. Então o Joinville é uma incógnita, se tem grana, se não tem grana para formar o seu time. A Chapecoense, grana tem. Mas vamos ver como é que vai montar o time, né? Vai depender da felicidade do Mancini em acertar nas contratações. O Figueirense, com essa queda para a segunda divisão, não se sabe como é que está. Mandou 11 embora também. Não se sabe se o Figueirense, o Criciúma, o Avaí, Joinville, estão interessados
na primeira fase, ou no primeiro turno do Campeonato Catarinense. Por isso, aqueles clubes ali, os intermediários, pode até criar uma gordurinha para se safar de um possível rebaixamento, ou até empurrar um desses 5 para baixo. Não para o rebaixamento, mas para o grupo de baixo. Entende? Não se sabe, é uma incógnita. O mercado da bola está difícil. Nós estamos vendo aí, eu estou acompanhando, eu procurando, eu não estou vendo. Os jogadores veteranos, jogadores já renomados, esses são os que estão aí na crista da onda. Eladio, ninguém contratou até agora jogador assim de nome. Mas não tinha. Eu sei que o Avaí contratou 3, mas a exemplo da Chapecoense. No nosso campeonato aqui, no nosso campeonato brasileiro que terminou no final do ano passado, eram raros os jogadores que você apontava como craque. Não, mas peraí. Me diz um. Mas Avaí... Me diz um, não. Eu estou dizendo no brasileiro, não estou dizendo aqui não, no brasileiro. Mas peraí. Eu estou falando em contratação de time de Santa Catarina. Time de Santa Catarina não tem dinheiro... Mas tu vai contratar quem? Não tem dinheiro para contratar cara de primeiro escalão. Mas de segundo escalão, que o Palmeiras está mandando lá 12 embora, São Paulo está mandando 12... Nem esses nós temos dinheiro para contratar. Nem esses. Porque eu estava vendo a relação dos 3 do Avaí, dos 4 que chegaram do Figueirense, 3 no Criciúma, esses da Chapecoense aí, só o Groli que é conhecido, é tudo jogador que a gente não conhece. Não tiveram ali, pelo menos, na reserva do time grande. Mas aí é isso que eu quero chegar, é isso que eu quero dizer para você, se você disser assim, gente, olha, ou no Palmeiras, ou no Flamengo, ou no Cruzeiro, ou no time do Arapiraca, então tem um jogador lá que, o cara apareceu no campeonato. Se apareceu, vai para São Paulo, vai para o Rio, não vai para cá. Mas você que assiste todos os jogos, todos os possíveis. Pois é, agora, aí você não tem um parâmetro para dizer o seguinte, olha, esse campeonato, vou dar um exemplo aqui, ó, o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, ele apareceu no ano passado. Não, esse ano, então, ele despontou. Então, esse já tinha despontado lá atrás e já tinha pinta de que era um cara que ia crescer. Agora, nos outros times, é difícil você achar uma pessoa, um atleta que tem essa facilidade de se apresentar dentro de um campeonato, de você ver que está bem. Vamos pegar esse menino do Internacional, o Valdívia. Valdívia subiu, daqui a pouco apareceu o Valdívia, subiu, daqui a pouco caiu. Subiu. O Vitinho. Então são jogadores que às vezes aparecem e que ficam na lembrança do torcedor. Então o Valdívia, tu acha que o Valdívia não serviria para o teu time? Vai ver que ganha metade do time do Avaí. Mas quanto é que o Marquinhos ganhava? Quanto é que o Kleber Santana ganhava? O Kleber Santana ganhava 130 mil, era pago por 2 empresários de Florianópolis. Então, e esses 2 empresários não podem pagar por não sei, aí não sei. Pagava quando o presidente era outro. O Marquinhos deve estar ganhando lá uns 120 mil, mas eles arrecadam tudo para dar para ele e pagam miséria para os outros. Ele é o astro do time e demonstrou isso também no campeonato. Ele entrou, o time não perdeu mais. E o Marquinhos renovou? Marquinhos tem contrato mais um ano, parece. Deve encerrar a carreira. Acho que joga esse ano e encerra a carreira. Mas mesmo assim no Havaí... vai seguir a carreira de... Mesmo assim no Havaí, é um jogador importante no Havaí. E ele deve ficar lá pelo Havaí, né? Se não ficar como treinador, deve ficar lá como um dirigente. Já pegaram o Evandro, né? Esse jogador... eu acho legal isso aí, o time dá oportunidade para esses jogadores. Eu acho legal. Também acho. Até amanhã. Um abraço. Estaremos de volta amanhã às 13 horas. Hoje não tivesse aula. Um pouquinho só um pouquinho. Tem que dar aula para ti todo dia aqui, cara. Estou cansado, vou começar